Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Caros amigos e amigas, seguindo a orientação O Livro dos Espíritos, devemos estudar e compreender corretamente o que é filosofia. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. No mundo acadêmico, há um grande consenso de que a palavra filosofia tem a sua origem em Sócrates e foi consolidada nas obras de Platão. Portanto, temos de compreender o que eles queriam dizer com a palavra filosofia, ok? Vamos dar nosso primeiro passo em busca desta compreensão. Antes de iniciarmos o nosso estudo, quero recordá-los sobre o que vimos no vídeo 2, onde um mestre aconselhou a estudar de um determinado modo. Obtém-se as informações sobre o assunto que se estuda, analisa-se corretamente cada assunto e depois se faz uma conexão de ideias. Caso contrário, o trabalho todo é perdido, ok? Em nosso estudo, você compreenderá que no mundo acadêmico, onde temos milhares de doutores em filosofia, eles não conseguiram compreender o que Sócrates e Platão queriam dizer com esta palavra. O estudioso, caso busque um dicionário para obter informações sobre o que seja filosofia, ele encontra de imediato um grande obstáculo, pois o dicionário vai fornecer tantas ideias contraditórias e ele vai sair mais confuso do que esclarecido. O mesmo acontece caso busque uma enciclopédia. E do mesmo modo vai acontecer caso busque um livro acadêmico. Portanto, nós não vamos encontrar a informação que buscamos, a não ser que venhamos a pesquisar pessoalmente nas obras do próprio Platão o que é filosofia. E é exatamente isso que faremos. Além destes problemas iniciais, nós vamos encontrar mais um grave obstáculo. Trata-se das traduções disponíveis. Eu coloco aqui uma tradução, um fragmento de uma tradução, para que você compreenda o grave obstáculo que existe entre as diversas traduções. Depois eu coloco a tradução que é a que eu uso e foi obtida através deste livro aqui, que você poderá baixar na internet. O link para isso está na descrição, ok? Vejamos o primeiro caso. Tudo aconteceu porque um poeta lá de Atenas pediu a Cebes, um discípulo de Sócrates, para que perguntasse ao seu mestre o porquê ele, durante o período que estava preso, aguardando a sua execução, porque ele andou escrevendo alguns versos. Então veja o que traduziu o nosso primeiro tradutor. Aqui está. E você verá que eu não vou ler o texto todo, mas você pode pausar o vídeo e ler. Você verá que há apenas uma referência dizendo: muitas e muitas vezes em minha vida pregressa. A única coisa que se diz a respeito de uma vida anterior de Sócrates. Anterior àquele momento em que estamos falando. Fique bem claro isso. Veja agora o segundo texto.
Aqui Sócrates responde: dize-lhe a verdade, Cebes. Não foi com a intenção de lhe fazer concorrência, e muito menos às suas composições. E Sócrates explica que, várias vezes no curso de minha vida, fui visitado por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele sempre se manifestava, mas o que me dizia era invariável. Sócrates, dizia-me ele, deves esforçar-te para compor música e palavra. Sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer justamente o que fiz em minha vida passada. Veja que Sócrates sabia muito bem o que ele havia feito em sua reencarnação anterior. Porém, o tradutor do primeiro texto não conseguiu entender isso e simplesmente ignorou a vida passada, ok? Vamos seguir adiante. Voltando ao estudo, nós devemos, como primeiro passo, buscar uma compreensão sobre o sentido etimológico da palavra filosofia. O que quer dizer esta palavra? Qual o seu sentido? Bom, os gregos daquela época possuíam algumas palavras que foram traduzidas para o português simplesmente como amor. Veja 3 exemplos diferentes. Eu os busquei na Wikipédia, porque é uma enciclopédia com textos bastante simples e de fácil acesso para todos. Veja, a palavra eros, em grego, vem do deus do amor. E é desta palavra que surge a palavra erotismo, em português, por exemplo. Como já se pode constatar que através do nome deste Deus se desenvolve uma ideia de amor baseado no desejo erótico. Então, eros em grego quer dizer uma forma de amor que tem por base o sexo. É o sexo que une as pessoas e as atraem profundamente uma para com a outra, ok? Eles tinham também uma palavra chamada ágape, como está aqui, você está vendo. Ágape. Se você procurar no dicionário, você vai ver que o dicionário, meu dicionário aqui, disse que é o amor cristão. Ora, que idiotice. Sim, é a forma de amor aconselhada pelo Mestre Jesus. Porém, não é o que o Mestre dizia. Ágape é uma palavra grega que tinha sentido na Grécia e ela se refere ao amor que se sente, por exemplo, pelos familiares, pelas crianças, por algo que não nos desperte nenhum sentimento erótico e nenhum sentimento de busca de poder ou de alguma vantagem material. Ágape é o sentimento do amor fraterno que deve haver entre os irmãos, entre pais e filhos e coisas semelhantes. E temos também a palavra filo, de onde surge filosofia. Agora, a palavra filosofia, como você está vendo aí, é uma composição de 2 palavras, filo e sofia. A primeira é uma derivação de filia, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais. A segunda significa sabedoria, ou simplesmente saber. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E o filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria. Tem amizade pelo saber, deseja saber. Compreenda que não tem nada a ver com a ideia que existe no mundo acadêmico, onde se diz que o filósofo é aquele que quer explicar o universo. Os filósofos querem explicar o que é difícil. E um monte de baboseiras inúteis. Estes são
sofistas, não filósofos, como você vai compreender em nossos estudos, ok? A tradição também atribui a origem da palavra filosofia a Pitágoras. Vamos ver alguma coisa sobre Pitágoras. Pitágoras de Samos, em grego, está aqui como é que se escreve e tal. Foi um filósofo e matemático grego jônico, creditado como fundador do movimento chamado pitagorismo. Na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois de sua morte, de modo que há pouca informação confiável sobre ele. Nasceu na ilha de Samos, viajou pelo Egito e pela Grécia. Em 520 a.C., voltou a Samos. Cerca de 530 mudou-se para Crótona, na Magna Grécia. Voltando ao estudo, veja a página introdutória. Nós vamos estudá-la em detalhe, mas se você quiser lê-la, deve pausar o vídeo. Eu a coloquei aqui para que você veja já de imediato. Há duas observações que foram colocadas nesta página e que são de extrema importância para o nosso estudo propedêutico, para que nós possamos construir o contexto em que tudo vai acontecer. Veja, a primeira destas observações colocada pelos editores ou tradutores é esta, que diz: em Flionte ou Flio, no Peloponeso, um discípulo de Filolau, Érito de Tarento, havia estabelecido um círculo de pitagórico, em cuja sede Fédon foi recebido por Equestrete e associado. Temos, portanto, o início deste diálogo que aconteceu em um círculo pitagórico. Ora, nós temos que entender que é isso e vamos em busca desta compreensão. Todos nós ouvimos muito falar de Pitágoras por causa do seu teorema, que é justamente isso aqui, olha. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Agora, para darmos sequência ao nosso estudo, temos que compreender corretamente o que é um círculo pitagórico. Observe também que aqui surge um novo personagem que é importante para o nosso estudo, Filolau. Veja primeiro uma informação sobre ele. Filolau de Crótona, em grego está aí e tal. Tradicionalmente se aceita que esse filósofo tenha escrito um livro em que expunha as doutrinas pitagóricas, que era secreta e reservada apenas aos seus discípulos. Os fragmentos do livro conservam os mais antigos relatos sobre o pitagorismo e influenciaram fortemente Platão, que, segundo a tradição, teria mandado comprar o referido livro, pagando por ele uma razoável quantia. Pronto, agora nós compreendemos que este diálogo que houve entre Fédon e Equestrate aconteceu num ambiente de uma escola esotérica. Bom, nestas escolas, fundadas pelos discípulos de Pitágoras, se ensinava a reencarnação, por exemplo, ok? Vamos seguir adiante. Compreenda que se trata aqui de uma escola esotérica e com todas as informações que nós já coletamos, em que nós ainda não penetramos no conteúdo da obra, nós já podemos compreender que nada do que vai surgir adiante vai causar estranheza a ninguém, ok? Vamos, portanto, voltar a ver a página de introdução da obra. Nós vamos picar essa página em pequenos pedaços, de modo que nós possamos compreendê-las corretamente. Então, veja este fragmento aqui.
que é o primeiro texto da página. Equécrates diz: estivestes, Fédon, ao lado de Sócrates no dia que ele bebeu o veneno na prisão? Ou acaso sabes por outrem o que lá se passou? E Fédon diz: lá estive em pessoa. E Equécrates continua: e então, de que coisas falou ele antes de morrer? Qual foi o seu fim? Isso eu gostaria de saber, pois atualmente não há nenhum dos meus concidadãos de Flionte que esteja em Atenas e de lá faz muito tempo que não nos vem nenhum estrangeiro capaz de nos dar informações seguras, a não ser de que Sócrates morreu após ter bebido o veneno. Mas enquanto ao mais ninguém nada nos soube relatar. E Fédon responde: não sabeis tampouco nada também a respeito da circunstância do seu julgamento? E Equécrates diz: sim, dele tivemos algumas informações. E uma das coisas, mesmo que muito nos surpreende, foi ter ocorrido a sua morte muito tempo depois do julgamento. Que houve, Fédon? Fédon diz então a Equécrates: houve no seu caso, Equécrates, uma coincidência fortuita. A do dia do que precedeu ao julgamento, com a coroação da popa do navio que os atenienses mandam a Délo. Equécrates pergunta então: e que navio é este? E Fédon responde: segundo consta a tradição, é o navio do qual Teseu transportou outrora os 7 moços e as 7 moças que deveriam ser levados a Creta. Segundo a nota dos tradutores, que é bastante longa, como você pode ver, ela explica em detalhes esta tradição. Trata-se da lenda do Minotauro. A peregrinação a Delos é um simples culto ao deus Apolo e à deusa Ártemis. A lenda é a seguinte, e aí descreve. Caso você deseja, você pausa o vídeo e leia com atenção tudo que está sendo dito. Porém, isso tem as suas raízes na lenda do Minotauro. Quando adolescente, eu li este livro, O Minotauro, de Monteiro Lobato. Pois bem, conseguimos compreender de modo superficial, é verdade, um pouco das informações que são fundamentais para iniciarmos o estudo desta obra. Seguiremos adiante no próximo vídeo. Até lá!